Bom dia, agronegócio. Hoje é sexta-feira, 31 de maio de 2024, 8 horas mais 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Dia da gente encerrar esse mês, né? E segunda-feira começamos de novo, um junho novinho em folha para você aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no Notícias Agrícolas. Eu lembro a você que a nossa abertura de mercado acontece pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, pela Rádio Agro Hoje e também pela TV Clima Tempo. Então a todos sejam bem-vindos. Nós vamos tratar de notícias, preços, vamos trazer entrevistas. Hoje o nosso convidado é o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, para nos falar um pouco mais sobre como está o andamento da safra 2024-25 dos Estados Unidos, as condições climáticas e, claro, nos dar mais informações sobre o Crop Tour deste ano. Vamos falar sobre isso na entrevista de hoje com o seu Ginaldo Souza. Temos ainda entre os nossos destaques a condenação de Donald Trump nos Estados Unidos. É o primeiro ex-presidente condenado em uma ação criminal. Vamos voltar a falar do mercado de arroz. Há uma análise bastante completa de Vlamir Brandalize que eu quero compartilhar com vocês. E, claro, a data do leilão para arroz importado aqui no Brasil. Vamos destacar ainda os prêmios da soja negociados no Brasil. Foi uma semana de renovação. Tudo isso e muito mais aqui no Bom Dia Agronegócio, nesta edição de sexta-feira, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Bom, vamos checar as bolsas. O mercado, apesar do feriado de ontem no Brasil, funcionaram normalmente e hoje dão sequência, portanto, aos seus negócios. Nós temos para Bolsa de Chicago grãos em alta, derivados de soja também. A soja sobe 0,8%, 12 dólares 0,9%, acabou de virar, 0,9% de alta, 12 dólares e 19 cents por bushel. O milho, 4 dólares e 51, 0,5% de alta. O trigo, 0,6% de ganho, vai a 6 dólares e 85 cents por bushel. Ainda em Chicago, sobem os futuros do farelo e sobem também os futuros do óleo. O farelo e o óleo sobem ambos 0,9%, 46 cents mais 13 por libra-peso na primeira posição do óleo, e no farelo são 366 dólares com 70 cents por tonelada curta. Então, Bolsa de Chicago, altas hoje para grãos e complexo soja. Na Bolsa de Nova York, nós temos novas altas para o café que voltou a operar acima dos 2 dólares e 30 por libra-peso. Para o Arábica, teve uma explosão do Robusta na última quarta-feira, corrigindo, né? Então, subindo novamente os futuros do café, tanto para o Arábica quanto para o Robusta, e hoje o Arábica tem alta de 0,5% em Nova York, 2 dólares e 31 mais 95 neste momento na Bolsa Norte-Americana. O açúcar, por outro lado, cai, tem 0,2% de baixa, 18 cents mais 15 por libra-peso. O algodão também opera em campo negativo, 0,4% de recuo na manhã de hoje, 77 cents mais 49 por libra-peso. Quando checamos o petróleo, vimos que há um dia de estabilidade ainda nesta manhã de sexta-feira, tanto para o WTI quanto para o Brent. O WTI sobe 0,04%, são 77 dólares e 94 cents por barril. No Brent, a alta é um pouquinho melhor, mas ainda assim muito tímida, 0,2% para 82 dólares e 5 cents. Essa semana foi uma semana bastante agitada para praticamente todos os mercados. Na última quarta-feira, os mercados todos viraram. Alguns trabalhavam com certa estabilidade ou em campo levemente positivo, passaram todos para o vermelho. Ontem foi mais um dia de queda para as commodities e nessa sexta-feira parece ser uma sexta-feira de ajuste, de cautela, como tradicionalmente acontece, né, em semanas muito pesadas, muito intensas, e os mercados então vão se ajustando para passar pelo final de semana e esperar as notícias que virão no início da próxima semana. Então, essa sexta-feira é uma dessas sextas-feiras. O gás natural cai 0,7%, o ouro timidamente cai também 0,07% para 2.364 dólares e 80 cents por onça troy. A prata cai 0,4% e o cobre também 0,4% de queda. Dólar index caindo também timidamente 0,06%, são 104.600 pontos. Para fecharmos a rodada de preços na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, negociações já encerradas, fechamento positivo para o farelo, para o óleo e levemente positivo para o milho. Lembrando que tivemos também uma semana bastante agitada para a Bolsa de Dalian. Então,
atenção a estes mercados, é referência importante para você levantada pela Agriinvest Commodities. Bolsas americanas e europeias em leve queda no aguardo dos dados da semana. Hoje saem os gastos das famílias, o dado preferido do Federal Reserve quando se olha para a inflação. Entender o consumo, para entender o comportamento da inflação e definir o futuro dos juros nos Estados Unidos, que talvez seja um dos indicadores aí mais monitorados nos últimos 3, 4 anos, talvez, por conta da pandemia, depois por conta dos conflitos geopolíticos e do andamento da própria economia norte-americana, a maior economia do mundo. A semana vai chegando ao fim com o dólar index em alta, assim como o rendimento dos títulos americanos. Bolsa na China e Hong Kong em queda. Na semana, o embalo da alta está perdendo força. O fluxo de saída de dólares continua. Petróleo estável, ouro caindo, índice de commodities da Bloomberg estável. Futuros em Chicago em alta. Essas são as informações para financeiro de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. São 8 horas e 7 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checamos os preços, vamos checar as manchetes. Hora das nossas notícias da manhã. Bom, na sequência das nossas informações, agora a gente começa a checar as manchetes de hoje, as nossas notícias da manhã. A primeira delas é a confirmação de que o leilão de arroz importado pelo governo acontecerá na próxima quinta-feira, no dia 6 de junho. A Conab informou que vai realizar, então, neste dia, seu primeiro leilão para a compra de até 300 mil toneladas de arroz importado, como informou na última quarta-feira o presidente da companhia, Edgar Preto. A medida foi adotada pelo governo federal para reduzir o preço do produto, que chegou a aumentar em até 40% por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O estado, lembrando, é responsável por 70% da produção nacional de arroz. Notícias apontam ainda que o arroz importado chegará no Brasil em até 40 dias, segundo estima o ministro da Agricultura, o senhor Carlos Fávaro. Ele falou ao Bom Dia Ministro na última quarta, comentou essa condição e falou que o governo não tem a intenção de afrontar o produtor gaúcho, o produtor brasileiro de uma forma geral, mas que mantém a sua posição, a posição do governo federal está mantida sobre essa condição da importação de arroz. Algo que nós vamos comentar já já na nossa segunda manchete, mas para concluir a primeira notícia do dia. De acordo com a Conab, depois do leilão, o cereal deverá ser entregue até o dia 8 de setembro. O edital com as regras do leilão foi publicado nesta quinta-feira. No último dia 20, a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, zerou as tarifas de importação para 3 tipos de arroz. Atualmente, a maior parte das importações vem do próprio Mercosul sem pagar a taxa. Com isenção definida pela CAMEX, destacou Edgar Preto, presidente da Conab, outros países produtores de arroz poderão participar do leilão nas mesmas condições dos fornecedores do Mercosul. O presidente da Conab afirmou que, depois do primeiro leilão, o governo irá avaliar se serão necessárias outras rodadas de compra para garantir... perdi aqui até a informação. Para garantir equilíbrio do preço do alimento no mercado. Abre aspas para o presidente da Conab. Não queremos que essa compra importada venha competir com a nossa produção nacional. Estamos comprando as primeiras 300 mil toneladas. Iremos avaliar como será o comportamento do mercado. Se nós percebermos que essa medida já equilibrou os preços, o governo seguirá avaliando se há ou não necessidade de um novo leilão. Uma medida provisória autoriza a compra de até 1 milhão de toneladas de arroz. Os custos para essa aquisição são limitados a 1,7 bilhão de reais, previsto em uma portaria interministerial. O produto importado, vamos relembrar e voltar a contextualizar, porque isso é muito importante, para entendermos, como eu falei, a nossa próxima manchete. O produto importado será vendido em uma embalagem específica e a R$ 4,00 o quilo. Desta forma, o consumidor final pagará no máximo R$ 20,00 pelo pacote de 5 quilos de arroz. Não podemos deixar de dizer que isso é uma clara intervenção do mercado, do governo no mercado de arroz, num país que vive na economia de livre mercado. É uma intervenção governamental que, inclusive, já havia sido sinalizada no final do ano passado, quando a tragédia no Rio Grande do Sul não estava nem no plano, não estava nem no horizonte, já era uma medida anunciada pelo governo que queria fazer essa intervenção no mercado. Então,
O que está acontecendo agora exige análises mais profundas. O arroz importado vai ser destinado aos pequenos varejistas, mercados de vizinhança, supermercados, hipermercados, atacarejos e estabelecimentos comerciais em regiões metropolitanas, com base em indicadores de insegurança alimentar. Segundo a Federarroz, a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, não há risco de desabastecimento no país. Os produtores alertam para a qualidade do arroz estrangeiro e a manutenção das condições para consumo. Abre aspas para o senhor Alexandre Velho, presidente da Federarroz. Quando eu tenho um produto importado branco, pronto para o consumo, exige um cuidado muito grande com a sanidade. Vou explicar isso já já. O edital prevê que o produto importado deve ter cor, odor e sabor característico de arroz beneficiado polido, longo, fino, tipo 1 e proíbe a aquisição de arroz aromático. Bom, essas são as informações oficiais do governo. Essas são as informações trazidas pela Conab para este leilão que acontece em menos de uma semana, quinta-feira que vem, dia 6 de junho. São 8 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na nossa segunda manchete, eu vou detalhar para vocês, compartilhar com vocês uma análise feita sobre o mercado de arroz pelo consultor de mercado Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, um conhecedor desse mercado muito profundamente. Vlamir Brandalize está na Show Agro da Coopernorte, onde está também Alexander Horta, nosso diretor de jornalismo, e trouxe essa análise do Vlamir não só para arroz, mas para soja e milho. Vale a pena você revisitar essa entrevista, está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, em destaque. Mas eu separei essas informações do arroz porque acho completamente pertinente nós trazermos para a nossa audiência o entendimento dos analistas brasileiros sobre esse momento. Eles sabem que o Brasil está abastecido, que realmente a logística no Rio Grande do Sul, por razões óbvias, ainda não foi estabelecida, ainda não voltou à normalidade, mas eles reforçam mais uma vez, em mais uma análise, que não seria necessária essa importação. Por quê? Segundo explica o consultor de mercado Vlamir Brandalize, o mercado global de arroz já está inflacionado porque este é o terceiro ano em que a oferta não atende à demanda. O mundo está consumindo mais e as principais origens produtoras de arroz tiveram problemas de clima e, portanto, problemas com as suas safras. A oferta ficou mais enxuta. Tanto que o próprio Brasil já não iria exportar o mesmo volume de arroz que exportou no ano passado, que foi um bom volume e tinha até a possibilidade de exportar mais, mas claro, com o atual momento e com os problemas que já vinha sofrendo, não ia exportar o mesmo volume. Além de tudo, nós temos ainda um outro agravante no mercado de arroz, que é a oferta mais enxuta também global de trigo, que é o substituto natural, a forma do ser humano consumir carboidratos. Se ele não comer arroz, ele vai comer o trigo em alguma forma, pães, massas, biscoitos, enfim. Então, o trigo também tem uma oferta mais enxuta e pela primeira vez, o que aconteceu nos últimos 2 anos, aconteceu pela primeira vez na história, que é o arroz valer mais do que a soja, né? Justamente por conta desse cenário desequilibrado de oferta e demanda. Então, Vlamir Brandalize é taxativo ao dizer: não há arroz barato para se trazer de nenhuma localidade do planeta, porque há uma falta de arroz no mundo. O mercado global, que gira em torno de 50 milhões de toneladas, está no momento de oferta ajustada, um momento de oferta curta. Então, o nosso segundo maior fornecedor de arroz é o Paraguai, que teve problemas na sua safra e trazer de lá já ficaria mais caro. E eles não têm todo o volume que precisaríamos, caso fôssemos importar no nosso ritmo normal, sem trazer importações adicionais, que de novo, os analistas e consultores de mercado, já além das entidades arrozeiras, já afirmaram que não seria necessário. Pois bem, além de tudo, caro para trazer, não tem no Paraguai. Vamos buscar arroz na Ásia. Imaginem o custo para trazer esse arroz da Ásia, onde por lá a oferta está enxuta, sem conseguir atender a sua própria demanda. Mais do que isso, o arroz, na característica que tem que ser importado, teria que vir em contêineres, porque vir nos graneleiros teria, como disse o seu Alexandre Velho, foi reforçado pelo Vlamir, teria um risco de contaminação elevadíssimo. Tem de vir de container, tem falta de container no mundo. Desde que a pandemia começou, se promoveu ali uma disrupção muito forte na logística, principalmente de cargas containerizadas, e isso atinge, portanto, essa necessidade agora de importar arroz, ou essa
essa medida, né, melhor, mais certo do que dizer uma necessidade, porque não há essa necessidade, é trazer essa situação. Então, há essa preocupação também. Trazer esse arroz a granel, né, nos navios graneleiros, corre-se risco imenso de contaminação. Tem que vir de container. Falta container. Então percebam que não é só no Mercosul em que os preços estão inflacionados e não foi só porque o governo brasileiro afirmou que iria importar até 1 milhão de toneladas. É por conta de um quadro global de oferta e demanda no mercado de arroz. Desta forma, quais são as sinalizações também de Wlamir Brandalize? Que os preços tendem a seguir bastante firmes e numa toada de estabilidade, mas de estabilidade a patamares elevados. Volto a dizer, o cenário de oferta e demanda está desequilibrado. Então, a estabilidade acontece porque os preços já subiram muito nos últimos meses em função dessa situação e antes, volto a dizer, desta tragédia no Rio Grande do Sul, que não comprometeu a oferta de arroz do Rio Grande do Sul, comprometeu a logística e o deslocamento do arroz que está lá colhido no estado gaúcho. Essa é a situação. Então, temos este quadro, temos esta análise de Wlamir Brandalize, que mais uma vez mostra, ao lado de outros analistas e das entidades arrozeiras, que não seria necessária essa importação adicional de até 1 milhão de toneladas. Vejamos o que acontecerá com o mercado depois deste leilão de quinta-feira, dia 6 de junho. Qual é a outra preocupação do Wlamir? A demanda aqui no Brasil, por quê? Houve, né, principalmente nas últimas semanas, houve uma corrida muito intensa das famílias brasileiras aos supermercados para garantir ali 3, 4, 5 pacotes de arroz, né? Então, acho que em todas as mesas, né, os almoços de família, as discussões, será que a gente compra um pouco mais de arroz? Será que a gente estoca um pouco mais? E os analistas dizendo, o Federarroz dizendo, os sindicatos dizendo, não precisam fazer isso. Isso também vai promover uma inflação dos preços. Aconteceu. Só que agora o que acontece? As famílias já estão estocadas de arroz. Então, no momento onde a demanda estaria presente, pode ser que ela esteja enfraquecida porque as famílias já estão estocadas. Então, o mercado vai ter que encontrar esse equilíbrio diante de tantas informações e dessas notícias de que o leilão vai acontecer. Quando demos a última informação, a informação do governo era de que o leilão estava suspenso, não cancelado. E houve um pedido de cancelamento, o senador Irineu Orti falou sobre isso, né, que os representantes parlamentares entraram com medidas pedindo o cancelamento desses leilões de arroz, coisa que não aconteceu. Quinta-feira vejamos o que vai acontecer, portanto. O Wlamir complementou a sua fala, dizendo que não acredita em uma falta de arroz e afirma, né, ele traz uma injeção de ânimo para os risicultores, que é o seguinte, ele fala, o arroz continuará a ser uma atividade viável e rentável para o produtor brasileiro. Outros estados ampliaram as suas áreas de arroz, como o Tocantins, por exemplo, que hoje é o terceiro maior produtor do Brasil. Bahia, Mato Grosso, né? Temos vários estados hoje produzindo arroz no Brasil. Então, esta maior distribuição, esse aumento de área em outros estados será um bom investimento, segundo o Wlamir Brandalize, porque há uma demanda maior e uma oferta que não supre a demanda global neste momento. Então, este é o quadro, é uma análise muito interessante do Wlamir Brandalize, que eu separei para compartilhar com vocês nesta manhã de sexta-feira, para que possamos continuar a complementar as informações e reforçar para a população brasileira que não haverá desabastecimento e que esta corrida para se estocar de arroz não é necessária. Eu tenho recebido muitas perguntas. Carla, vai faltar arroz? O que eu ouço dos especialistas, dos conhecedores do mercado? Não vai. Não vai faltar arroz. Vejamos como as coisas caminham a partir deste cenário. Esta vale a revisita à entrevista de Wlamir Brandalize. Para você que não acompanhou ontem, está disponível aqui no noticiasagricolas.com.br. Bom, na sequência das informações do arroz, eu quero falar um pouco sobre o mercado da soja e como essa semana foi uma semana de renovação dos nossos prêmios. Mais uma vez, foi uma semana
bastante positiva para os prêmios brasileiros da soja e um momento onde há ainda uma demanda bastante concentrada por aqui. No início da semana, nós mostramos com os dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, que havia de fato um volume de soja já embarcado pelo Brasil que alcança um recorde, supera o recorde histórico do último ano, no acumulado, né, de janeiro até ali o meio, aproximadamente de maio, 49 milhões de toneladas de soja. E o nosso programa de exportação, ele segue muito fortalecido, a soja brasileira continua mais competitiva, em especial mais competitiva do que a americana. Claro que a Argentina, a soja argentina está no radar, mas neste momento a soja brasileira ainda é a mais barata para os importadores e vai trazendo essa demanda, ou vai mantendo esta demanda crescente pela nossa soja. Os próximos meses ainda serão de necessidade de cobertura por parte dos chineses de algumas de suas, né, de seus meses à frente na sua importação de soja. A China já trouxe, inclusive, uma sinalização de que exportou um volume recorde de farelo de soja com uma queda na demanda interna, mas sabemos que as informações que chegam da China, elas vão ali também tentando chegar ao mercado para equilibrar as cotações. Então, as informações dão conta de que a China tem enviado quantidades recordes de farelo de soja para o exterior, uma vez que o número menor de suínos e a fraca demanda por carne suína forçam os processadores de soja a exportar seus excedentes de ração animal. As vendas do produto para o exterior, algo incomum na China, são mais um sinal de como o consumo doméstico tem afetado a economia chinesa e alterado os fluxos comerciais. No entanto, essa análise não computa as últimas informações vindas do Ministério Chinês da Agricultura de que vai trabalhar num programa de exportações maiores de farelo de soja, inclusive visando competir mercado com os argentinos, que são os maiores exportadores globais de farelo. Então, o mercado, o complexo soja global está se redesenhando, mas isso não tira o protagonismo brasileiro de maior exportador mundial do grão, né? Então, devemos aí ter um novo ano de exportações fortes, apesar da nossa quebra de safra, e isso continua trazendo oportunidades melhores para os produtores na comercialização. Nesta semana, os prêmios atingiram os melhores patamares do ano safra 2023-24, diante justamente dessa demanda intensa pela nossa soja e de um avanço considerável da nossa comercialização. Então, à medida em que essas informações foram chegando, de prêmios melhores, né, de demanda, de busca pela soja brasileira, os negócios foram se efetivando com os produtores brasileiros entendendo que são momentos importantes de oportunidade de venda. Os preços nos portos brasileiros continuam ali na casa dos 140 mais por saca e são prêmios que melhoram de forma considerável a margem do sojicultor brasileiro, que vinha muito estrangulado. Então é soltar um pouquinho a corda no pescoço. Eu separei aqui também uma análise de Eduardo Vanin, analista da Agriinvest Commodities, sobre essa condição dos prêmios também no interior do Brasil. Veja só, a semana se encerra com os bases da soja mais firmes no interior. Os bases no Mato Grosso renovaram as máximas do ano. Os negócios reportados na região da BR-163 para junho a R$ 121 por saca, interior do Brasil, ótimo preço, foram registrados na última quarta-feira, R$ 121 por saca. Mesmo com o futuro julho na CBOT 40 centavos abaixo dos níveis da sexta-feira anterior, a soja continuou sendo negociada nesses níveis. Assim, os bases em Sorriso chegaram a $1,60 abaixo de Chicago contra $4,50 no ano passado. Então vejam que é a margem do produtor brasileiro sendo melhorada, um respiro, um alívio. Carla, mas subiu significativamente, mudou o cenário? Naturalmente que não, né? Naturalmente que é ainda um ano de margens mais achatadas, mas houve esse momento de melhora, houve essa intensificação da demanda pela soja brasileira,
prêmios que subiram, prêmios que se positivaram aí para os próximos meses, salvo os primeiros meses do ano que vem, quando aí já começa a aparecer a soja americana e a nova safra de soja do Brasil, a nova oferta, aí nós já temos um outro quadro. O que preocupa mais os analistas e consultores de mercado neste momento é essa sinalização de que a safra 24 e 25 terá de fato uma oferta mais robusta de soja do que nessa, até este momento, claro, porque tudo agora para a América do Sul é projeção. Para a América do Norte, em especial a oferta dos Estados Unidos, é uma oferta em andamento, né, em desenvolvimento. Até este momento, as condições climáticas são adequadas nos Estados Unidos, os modelos climáticos apontam condições favoráveis para trabalhos de campo nas próximas semanas e bom desenvolvimento também nos próximos meses dos campos nos Estados Unidos para soja e para milho, então sem grandes ameaças nesse momento. Por isso que nessa sexta-feira os preços têm esse respiro também. Caíram bastante durante a semana, os contratos mais alongados da soja perderam os 12 dólares por bushel. Essa pressão em Chicago, inclusive, foi outro favorecimento para os prêmios. Então, esse mercado teve uma semana pesada, como eu falei, mas uma semana de boa comercialização para a soja aqui no Brasil. Julho, 12 dólares e 19 cents por bushel nesse momento, sobe 9,5 pontos na Bolsa de Chicago. O contrato agosto, 12 dólares e 17 cents, 9 pontos mais 25 de alta. O setembro, 11 dólares e 98, 9 pontos de avanço. O novembro, 11 dólares e 98 também. Lembrando que o contrato novembro é referência para a safra americana, são 8 dólares mais 50 de alta. Referência para os prêmios, eu vou trazer aqui alguns indicadores da Brandalize Consulting para os meses de maio. Para o mês de maio, o comprador oferece 5 cents mais, o vendedor pede 15. Para junho, o comprador oferece 15 e o vendedor pede 20 cents a mais. O julho, 30 da pedida do comprador, 40 da oferta do comprador, 40 da pedida do vendedor. Agosto, 35 mais pede o comprador, 70 oferece o comprador, 70 cents mais pede o vendedor. A partir de fevereiro, março do ano que vem, aí já são prêmios negativos. Veja o exemplo. Fevereiro, o comprador oferece menos 40 cents de dólar por bushel, referência a Chicago. O vendedor fala em menos 20. E março, menos 60 na ordem do comprador, menos 40 da ordem do vendedor. Informações atualizadas pela Brandalize Consulting, ok? 8 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checamos as primeiras notícias desta manhã de sexta-feira. Vamos agora conferir um recado importante para quem quer participar da edição deste ano do Crop Tour, Grupo Laboro e Notícias Agrícolas. Olá, amigos. Olá, amigos, estamos em Estrela, Arroio do Ouro, aqui junto com a família Malman. E isso aqui, amigos, é uma cena inimaginável. É algo que foge da compreensão humana. Vocês estão vendo que nós estamos aqui, ó. É uma área muito grande. Isso aqui era a lavoura de soja. Sim. Olha como que ficou a lavoura de soja. Totalmente perdida, ó, solo totalmente que veio destroços. Aqui tem areia, aqui tem quantos carros tem no meio da propriedade de vocês que vocês contaram? Aqui 3, lá em cima são 7 ao todo, né? Em cima também, 7 carros, 7 carros que vieram à deriva com a água do rio. A maioria dos vizinhos aqui.
Aqui, amigos, era a lavoura de soja. E aqui ao lado era o milho que era para ser feito silagem. O rio subiu quantos metros aproximadamente? A cota deu 33 e quase 34, né? A maior enchente que deu foi a de 41. Ela se igualou à enchente de setembro. Foi 20, quase 30, né? Ela superou tudo, né? Deu quase 4 metros a mais. Viu? Olha só o que sobrou do milho, amigos. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, roupas. Enterrou tudo o milho, desemparelhou o solo. Aqui precisa fazer um sistema, primeiro, catar pau, pedra, olha aí um para-choque que tem aí, tem casa, tem o que você imaginar no meio da lavoura. Ele me contou que o trator do vizinho chegou rolando bem perto da sua casa. Perto da minha casa. Mais um outro também ali em cima. Também pegou uma árvore grande e foi rolando, né? Destruição total dos 2 tratores. Meu Deus do céu, olha aqui no meio da lavoura o que nós estamos vendo aí, ó. Tapete de carro, palanque, pedaço de casa, máquinas, olha ali, ó. Lá tem pulverizador no meio da lavoura do vizinho, carretão. Tinha outro lá que nós já tiramos, o graneleiro, né? Tá com os pneus para cima, já tiramos. Gente, aqui o Rio Grande está vivendo um cenário de guerra. A agricultura está sofrendo muito, olha, e são áreas grandes, são áreas agricultáveis, aqui são os vales, são naturalmente terras muito férteis. Mas agora os produtores aqui vão ter que começar do zero. Aqui vai ter que catar pau, emparelhar o solo, corrigir novamente, fazer um sistema convencional para depois voltar no sistema plantio direto. E os agricultores do Rio Grande estão pedindo socorro. Ó, os animais que tem, o pouco que sobrou, a grande maioria morreu. Sim, a maioria morreu. Mas olha ali os que sobrou tão soltos para comer alguma coisa, estão sobrevivendo graças à doação de feno, principalmente. Pré-secado é bom, só que é mais difícil de descarregar, é mais difícil de carregar de volta. Pré-secado é bom, mas o feno é melhor ainda. Milho é uma situação desesperadora. E o governo precisa tomar partido nisso. Como que fica os financiamentos? Como que vai pagar? Isso é uma catástrofe natural. E uma coisa que eu aprendi aqui no Rio Grande, fiz questão de levar a minha família junto, é para ver o espírito de solidariedade, reconstrução. Hoje vi pessoas plantando flor, limpando casa, tirando barro, fazendo o que pode. Anos difíceis que estão passando agora, mas isso aqui vai ficar na história. É hora de nós dar as mãos e fazer tudo o que for possível. Que Deus abençoe nossos amigos do Rio Grande. Bom, recebemos, além do recado do seu Ginaldo sobre o Crop Tour, continuamos a acompanhar os relatos que chegam do Rio Grande do Sul, mas caso você queira participar da edição deste ano do Crop Tour 2024-25 do Grupo Laboro e Notícias Agrícolas, entre em contato conosco ou entre em contato direto com o Grupo Laboro. O importante é você ter essas informações e saber que, como nós temos ali uma bela de uma safra americana em andamento, mas um laninha no radar, né, algumas incertezas ainda, é importantíssimo que você esteja nos Estados Unidos, no meio oeste americano e também no Canadá, para pegar ali as informações em primeira mão, né, das lavouras norte-americanas. É sempre enriquecedor, sempre podemos aprender muito nestas viagens. São viagens técnicas, com pessoas que entendem do que estão falando, e você vai ter essas informações, portanto, em primeira mão. Vale a pena você buscar mais detalhes para saber se é o seu ano de participar do Crop Tour.
8 horas e 35 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós tivemos aqui uma mudança de agenda e nós vamos falar sobre a possibilidade de recordes nas exportações brasileiras de feijão. Como é que está o mercado se comportando diante dessas informações? Assunto para a gente tratar no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E óbvio que para falar desse mercado, ninguém melhor para estar conosco nessa sexta-feira do que Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão, grande parceiro do Notícias Agrícolas há muitos anos. Marcelo, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Carlinha, prazer em estar aqui com você. Prazer é sempre nosso. A boa notícia vem, hein, Marcelo Líderes? E a gente está falando aqui de possibilidade de recordes nas exportações brasileiras de feijão. E essa era não só um desejo seu, mas um desejo do setor já há muitos anos. Já se falava sobre essa possibilidade do Brasil ser um player fundamental nesse mercado. Me parece que essa sua projeção está se consolidando, né? Está sim, graças a Deus, ao trabalho focado dos produtores, dos agrônomos, dos técnicos, daqueles que trabalham na pesquisa brasileira. Oi? Oi, perdão, Marcelo, seu áudio cortou aqui um pouquinho para mim, mas já estamos de volta. Sim. Bom, então o que tem acontecido, Marcelo? Como é que tem sido essa demanda para que nós possamos, então, ter no horizonte essa possibilidade de recordes nas nossas exportações? Uma série de fatores, né? O preço competitivo do Brasil, na medida em que a produtividade aumenta com os mesmos custos ou buscando custos mais baixos, nós vamos nos tornando cada vez mais competitivos em determinados feijões. Se a gente olhar para trás, em 2010, nós tínhamos aí na pauta de exportação apenas 2 variedades que eram exportáveis, e hoje são 18. Então, essa evolução não aconteceu por acaso, foi parte de um plano, né? Um plano de colocar o Brasil como um player importante, sempre lembrando de que nós somos exportadores dos excedentes, Carla. Nós atendemos primariamente o mercado nacional, que é um mercado de mais de 200 milhões de consumidores, mas o produtor tendo a oportunidade de saber que se ele tiver excedente, ele vai ter exportação, isso facilita em muito, né? Se ele tem as ferramentas corretas em mãos, a informação entre elas também. E aí, mais notadamente, neste ano, né, nós estamos vindo de 2 anos seguidos, quando houve um volume de exportação menor. Nós chegamos a bater um recorde em 2021 de mais de 200 mil toneladas exportadas, depois 2 anos, pouco mais de 100 mil toneladas, e começamos a vislumbrar agora que em 2024 nós temos todas as condições colocadas para ver um novo recorde. Entre essas condições, o fato de que existe uma variedade nova, nunca foi produzido no Brasil o feijão mungo preto. O mungo preto, na Índia, é chamado de black matpi, e eles têm uma necessidade bastante grande de importar esse feijão. Durante o summit em Brasília, Carla, a missão indiana que veio até esse evento que a gente fez em Brasília no início do ano, eles deixaram claro que se o Brasil produzisse até 200 mil toneladas desse feijão esse ano, eles seriam importadores. E nós vamos produzir 50 mil toneladas desse feijão. Uhum. Assim também com o feijão preto. Nós estávamos falando aí do mungo preto, agora falando de um outro feijão preto também. Nós sempre fomos importadores, há muitos e muitos anos, nós importamos da Argentina entre 40, 50 até 150 mil toneladas todo ano. E nós começamos a raciocinar com os produtores e com os players importantes desse mercado, se não seria o caso de nós aproveitarmos e produzir no Brasil esse feijão. Em vez de importarmos de lá 40, 50, 70 mil hectares de feijão, plantar esses hectares aqui. E por uma série de fatores coincidiu que esse ano o Paraná tem aí um excedente estimado de 170, 180 mil toneladas de feijão preto. E o México vem, né, nós sempre observamos aí o climatologista, o Dr. Morion, né, que está sempre no Notícias, conversamos muito, prestamos atenção em todas as entrevistas dele,
E nós observamos que haveria um problema sério de produção lá no México e nos Estados Unidos. Então, nós nos antecipamos, os produtores plantaram um pouco mais, a seca se configurou e nós devemos já ter contratos de cerca de 50 mil toneladas de feijão preto embarcando nos portos brasileiros. Somando a isso, o tradicional feijão calpi, que sempre vai, o feijão rajado, o feijão vermelho, né? Existe um bico de ouro esse ano que está sendo produzido mais. Enfim, somando essa série de produtos, nos faz pensar que sim, nós devemos estar caminhando para um recorde de todos os tempos. Agora, Marcelo, como é que esse cenário... Até porque eu me lembro de entrevistá-lo, né, muitas vezes aqui no Notícias Agrícolas, e você falar sempre que para que o Brasil pudesse realmente galgar essa posição no mercado internacional e se consolidar como um exportador constante, né, e em crescimento de feijões, o produtor precisava, de fato, trazer maior variedade no campo, né, mais variedades sendo cultivadas, entender essa demanda externa, como é a questão dessas compras indianas do mungo preto, enfim, entender esse mercado para participar dele. Me parece que isso está, portanto, acontecendo. De outro lado, Marcelo, como é que tem sido o investimento do produtor nessa busca por melhor produtividade, mais variedades, o entendimento desse mercado e, claro, o retorno disso via preços? Essa melhor demanda externa pelos nossos feijões tem motivado alta nas cotações aqui no Brasil? Eu diria para você que é uma possibilidade de um preço mais estável, né? O mercado sabe que o preço alto e exagerado de hoje é o pai do preço baixo de amanhã. Você superestimula a produção, então daí no ano que vem o preço fica dando prejuízo para todo mundo. Assim como o preço que dá prejuízo é pai do preço alto, né? De repente todo mundo sai fora e não planta. Então o que o produtor ele busca, além do lucro, é claro, é a liquidez, é a possibilidade de realmente ele ter um comprador para aquela mercadoria. Então, quando existe uma nova cultivar, vamos supor aí, o feijão rajado tem uma produtividade um pouco abaixo do feijão carioca. Por que um produtor vai plantar o feijão rajado, então? O que motiva esse produtor a plantar é o fato de que existem alguns predicados dessa cultivar que acabam compensando. Um deles é algo como 15, 20 dias de ciclo mais curto. 15 dias no campo, você sabe muito bem, Carla, faz uma diferença tremenda no ciclo, né, na sucessão das lavouras, faz muita diferença. Então, alguns produtores, sabendo que existe essa possibilidade de mercado lá fora e existe a cultivar aqui dentro, somam os fatos e entendem que é interessante produzir. Esses feijões também, muitas vezes, a grande maioria das vezes, são passíveis de serem feitos contratos. O que era o sonho nosso, o que era o sonho do produtor alguns anos atrás? Que nós tivéssemos a possibilidade de plantar já sabendo a que preço está sendo vendido. Então, isso também veio com a exportação sendo em dólar e a exportação tendo informações para todo o setor. Os exportadores muitas vezes não têm a mercadoria fechada lá fora, mas eles têm suficiente confiança nos dados que eles estão levantando de que vai haver mercado para aquela variedade. Então, ele vem e contrata com o produtor. Aí você tem um investimento do produtor valendo a pena. Parte dessa produção, nós recomendamos, quando nós percebemos que os preços tendem a ser mais altos que o contrato, de que o produtor garanta o seu custo com o contrato, mas deixe alguma coisa para fixar mais à frente. Né? Quando nós percebemos e raciocinamos com os produtores, né? Nós não somos donos da verdade nem da bola de cristal, mas raciocinamos com os produtores. Ó, tem esses dados, esses e esses. Você concorda que muito provavelmente os preços vão ser interessantes? Faz sentido. Quer assumir esse risco? A gente vai ter quem compre depois, né? Mas fica com ele em aberto. E é assim que a produção de diversificação vem aumentando. E lembrando que, por que o brasileiro consome pouco no dia a dia?
um feijão vermelho, um feijão rajado, um feijão jalo, um feijão branco, porque ele é caro, ele é muito caro. Sim. Né? Muitas vezes é 2 vezes o valor de um feijão carioca. Na medida em que nós formos disponibilizando para a população mais variedades, com um preço um pouco mais acessível, nós estamos criando um mercado aqui dentro para cada uma dessas variedades. Exatamente. Hoje já é possível dizer que existem algumas regiões no Brasil, assim como o feijão preto, os cariocas gostam muito, né? Então consomem bem. O feijão vermelho tem uma região de Minas, do litoral de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que gosta desse feijão. Começam a aparecer essas regionalidades. Sim. E isso é importante num país como o Brasil. E isso é importante num país como o Brasil, inclusive para tornar mais acessível alimentos de maior qualidade e valor nutritivo, como é o caso dessas variedades todas do feijão, né, Marcelo? Então, ontem ainda, né, durante o feriado, a gente escutou atentamente a entrevista do presidente e dos diretores da Conab na questão do arroz. Mas nós observamos ali que foi comentado sobre o feijão também. Há uma preocupação pertinente, eles têm razão em ter essa preocupação, de produzir mais feijões ou facilitar o acesso do produtor a recursos que visem plantio, criar um estoque estratégico. Sem entrar na discussão se estoque estratégico é melhor ou é pior, isso tudo seria secundário do ponto de vista daquilo que a gente está conversando agora. Mas o que é interessante? Vamos raciocinar. O governo vem e vai incentivar a produção. Qual é o feijão que ele vai ter maior resultado? Feijão carioca. Porque o feijão carioca é o feijão que está uma evolução tremenda. Hoje existe feijão carioca que não escurece, feijão carioca com uma certa tolerância ao vírus do mosaico dourado, que tem sido um problema esse ano. Existem outros que são tolerantes ao estresse hídrico e por aí vai. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que vai haver uma possibilidade de aumento de oferta de feijão carioca. O que é que nós estamos fazendo há algum tempo? Trabalhando na exportação. Nós vamos abrindo novas portas. Se houver um excesso de feijão carioca, muito do feijão rajado, vermelho e os coloridos vão ter um mercado para exportação. E nos últimos 2 anos, houve uma mudança enorme no mercado, no abastecimento do mercado mundial. Como nós temos hoje um projeto com a Apex em execução, né, que é o projeto Brasil Superfoods, ou seja, levar super comida para o mundo, essa supercomida são os feijões atualmente e o gergelim, e alguma coisa de pipoca e outras colheitas aí que não são commodities. Mas o que é interessante desse projeto? Esse projeto está investindo esse ano e o ano que vem 3,5 milhões de reais, sendo 50% dos exportadores, de 15 exportadores, e 50% da Apex, para promover o gergelim e os feijões lá fora. Claro que nós estamos buscando promover também o feijão carioca. E num mundo que tem déficit de alimentação, tem déficit de proteína, até hoje sempre foi muito difícil a gente oferecer a proteína embalada naquele pacotinho de feijão carioca, né? Aquela cor do feijão carioca. Eles querem a proteína, mas não queriam esse feijão. Mas nós entendemos que o mundo está chegando num ponto em que várias pessoas, infelizmente, não vão ter muita escolha. Se você entregar essa proteína embalada num visual de feijão carioca, mas ele está acostumado com o vermelho. Tá, mas o que a gente tem é o carioca, e nós somos competitivos na produção do feijão carioca. Temos aí vários eventos que nós temos promovido, aí o IBRAF tem promovido, um deles a semana que vem, onde um produtor vai relatar como e a que custo ele conseguiu produzir 6.000 quilos de feijão em 55 hectares. Então, potencial existe, conhecimento técnico e evolução existe, né? O produtor também tem aprendido cada vez mais a manusear cada uma dessas variedades, e o resultado disso é que nós somos extremamente competitivos, o que é bom para o Brasil, para o produtor, para o urbano, para todo mundo, acaba resultando positivo esse tipo de evolução.
Marcelo, eu acho que essas são informações que a gente tem que continuar sempre repercutindo, é muito importante que a gente fale sobre isso, mas eu queria também ouvir um pouquinho de você sobre a condição da mosca branca no feijão neste momento. Enquanto a gente traz essas notícias boas de que os nossos feijões têm sido cada vez mais demandados, não só no exterior, mas internamente, criando essas regionalidades, acho que essa é uma notícia muito positiva para o setor, mas eu queria entender de ti também esse momento. A mosca branca está tirando o sono do produtor do feijão agora, né? Sim, depois de uma trégua, eu diria, de alguns anos aí, ela tem a ver diretamente com o clima, né? Com o clima seco, com condições especiais que fazem ela se multiplicar. A gente tem agora aí um ano de muito problema com a mosca branca. Então, existem algumas empresas que estão lançando já, inclusive antecipando o lançamento de algumas moléculas aí para procurar combater a mosca branca. Existem os produtos biológicos avançando numa outra frente, mas a verdade é que a pressão esse ano foi muito grande e ela trouxe prejuízo, sim, e está trazendo prejuízo, sim. Nós temos perdas importantes hoje, de produtividade. Nós temos lavouras que foram totalmente perdidas para o mosaico dourado. E então, no final das contas, tem prejuízo, sim. A mosca branca está trazendo um prejuízo grande. Tem muito a ver com esse tempo seco e de alta temperatura. Marcelo, a gente tem uma perspectiva já de quanto de produtividade podemos perder em função desse ataque intenso de mosca branca no feijão para essas safras que vão se concluindo, ou ainda é cedo para dizer, para mensurar? É cedo ainda para mensurar, porém, há uma percepção de que, num primeiro momento, você tem um atraso no plantio. Então, lavouras que tiveram que ser erradicadas e foram replantadas, você vai ter o produto, só que você vai ter mais tarde. Com isso, você traz um desarranjo para a cadeia produtiva de fornecimento, né? Nós sabemos que no feijão carioca, pelo menos no primeiro semestre, nós temos uma produção muito ajustada à demanda, né? Nós consumimos estoques da terceira safra a cada início de ano, né? Lembrando, a terceira safra de feijão é colhida agosto, setembro, outubro, irrigada, excelente qualidade, pode ser armazenado seco, os produtores têm investido em armazéns climatizados, mais as variedades que não escurecem. O resultado é que a gente tem mais tarde e pode vender depois. O que vem acontecendo é que, sem a entrada desse produto mais cedo, é possível que nós tenhamos preços médios acima daqueles que nós teríamos se não tivesse havido a mosca branca. Isso é uma parte do impacto. A outra parte do impacto é aquilo que o produtor perdeu o timing, né? Ele plantou, perdeu aquela lavoura e não deu mais tempo dele, dependendo da região, né, do ciclo, da época, ele não pôde replantar. Então, essa é uma perda efetiva no volume total que vai ser ofertado no Brasil durante o ano. E partindo do fato de que é muito noticiado que o Brasil está tendo uma boa safra de feijão. É verdade, o volume total é verdade, mas de feijão carioca, que é o mais consumido, nós temos menos feijão carioca previsto, mesmo sem contar ainda com as perdas da mosca branca, do que o ano passado. Certo. Então você já tem um ingrediente que indica que os preços médios podem vir a ser superiores aos preços médios do ano passado. Tá. A gente está falando de que níveis de preço nesse momento para estes feijões, Marcelo? O feijão carioca do Paraná, que é cerca aí de 20 a 30% da produção do Paraná, é de feijão carioca. É pouco diante do total que é colhido no Paraná, aqui de 70% a 80% de feijão preto. Esse feijão, ele é de duas cultivares que o mercado não faz uma boa avaliação visual. O mercado, o consumidor que consome com os olhos. A cultivar Sabiá e a cultivar Campos Gerais, elas têm um aspecto um pouquinho mais acinzentado. Porém, no campo, ela resiste muito bem a uma série de problemas que podem surgir, de doenças que surgem no campo. Essa resistência
essa possibilidade de produzir em condições não ideais, como é o Paraná na segunda safra, faz com que elas sejam mais plantadas. Então, esse feijão já teria aí um deságio, eu diria, entre um IAC 2051, um feijão Agronorte, né, o 22 que está sendo lançado agora, um feijão da Embrapa de escurecimento lento, um feijão Dama de escurecimento lento. Então, são vários de escurecimento lento. Esses de escurecimento lento, hoje, se você encontra, que é raro encontrar um feijão nota 9, peneira alta, ou seja, um feijão graúdo, há notícias de negócios entre 315 e 320 em Minas, nesses raríssimos lotes. Certo. Voltando para o Paraná, que está produzindo agora, você encontra, por conta dessas variedades e por conta das chuvas que trouxeram brotados, que trouxeram impregnados, que trouxeram manchados, você encontra feijão desde R$150. E aí, de 150 a 300, você vai encontrando aí todo tipo de produto, né? Uma gradação de cor, de defeito, de tamanho de grão. Existe um espectro muito raro de acontecer. Dificilmente você tem entre o melhor deles e o pior deles um gap desse tamanho. Bom, Marcelo, são informações muito valiosas para o produtor. Eu quero muito te agradecer por aceitar o nosso convite aqui para participar do Bom Dia Agronegócio. É sempre bom estar contigo. Vamos te trazer mais vezes, porque são informações valiosas e que estão, de fato, mudando o nosso complexo de produção de feijões aqui no Brasil e o papel do Brasil e dos feijões brasileiros no mundo. Então, muito obrigada, meu amigo. Sempre bom estar com você. É sempre bom ter você aqui no Bom Dia Agronegócio. Volte mais vezes. Prazer, gosto muito de conversar com você, Carla, e com os produtores. Obrigada, Marcelo. Um bom final de semana para você, meu amigo. Até a próxima. Um abraço. Até. Marcelo Líder, senhoras e senhores, presidente do IBRAF. Marcelo foi meu primeiro entrevistado aqui no Notícias Agrícolas. Primeira notícia que eu fiz aqui, que eu assinei, Carla Mendes, para o Notícias Agrícolas, foi com o Marcelo Líder. Por isso, meu carinho muito especial a esse profissional tão reconhecido no mercado. Bom, senhoras e senhores, para continuarmos aqui com as nossas notícias dessa sexta-feira, eu quero falar um pouquinho sobre as condições, rapidamente, dos preços do boi gordo, porque o CPEA informou nesta sexta-feira que a maior oferta continua pressionando as cotações nesse momento. Os preços seguem em queda. Segundo os pesquisadores do CPEA, as desvalorizações têm sido explicadas pela maior oferta de animais no campo, devido às condições de pastagens ao final da safra e ao tradicional efeito manada de produtores entregando seus animais receosos de quedas ainda maiores. No caso da carne negociada no atacado da Grande São Paulo, as cotações também estão em baixa. Pesquisadores informam ainda, do CPEA, que os preços da carne dependem do equilíbrio entre capacidade de consumo do brasileiro e o volume disponível. As exportações seguem em ritmo crescente, o que acaba evitando quedas ainda mais intensas nos valores da carne no mercado doméstico. Lembrando que a carne também já sofreu um recuo aí nas últimas semanas, neste último mês de maio, que foi um mês bastante pesado também para os preços do boi gordo. São 8h58 pelo horário oficial de Brasília, e para fechar as notícias dessa sexta-feira, uma rápida informação que está dominando o noticiário naturalmente no Brasil e no mundo é de que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi considerado culpado das 34 acusações de fraude contábil. O veredito saiu ontem, quinta-feira, em Nova York. Os 12 jurados, 7 homens e 5 mulheres, chegaram à decisão em um consenso. Ele foi acusado de visar ocultar o pagamento de suborno à ex-atriz pornô Stormy Daniels, com quem teria tido um romance no passado, para que ela não divulgasse um caso extraconjugal entre ambos, para proteger sua candidatura presidencial em 2016. O veredito transforma Trump no primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente, mas não o impede de fazer campanha para um novo mandato na presidência dos Estados Unidos. Segundo os especialistas, os analistas políticos, há sim um certo prejuízo aí para a campanha de Donald Trump desta condenação. São 34 acusações afinal. Todavia,
isso não deve tirar ali Donald Trump da liderança da corrida presidencial, que até esse momento é dele ainda, né? Foi vencendo as prévias, enfim, então há a possibilidade ainda de vermos Donald Trump voltar ao Capitólio, voltar à Casa Branca. São 9 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Eu quero agradecer aqui as mensagens que recebemos ao longo da nossa edição dessa sexta-feira do Bom Dia Agronegócio, mandando um especial aqui, bom dia para a dona Eliana, para a Fernanda e para a Gabriele, que eu sei que hoje estão juntas acompanhando o Bom Dia Agronegócio, fora todas os gentis bom dias que eu recebo aqui das mais diversas partes do Brasil aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Segunda-feira estamos de volta a partir das 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília, mas aqui no Notícias Agrícolas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Boa sexta-feira, bons negócios, até segunda.